Sua armadura está somente no exterior. Mensagem do dia 5 de agosto de 2019. Senhor, por favor, ajude-nos a perceber que, apesar de colocar nossa armadura é uma necessidade nesses dias de guerra séria, não é apenas uma coisa casual, ou pior, algo a ser dado como garantido, porque somos uma criança do reino de Deus. Por favor, nos convença de que essa proteção preciosa, assim como as espadas que você nos deu, deve estar inseparavelmente conectada aos nossos corações e em pleno serviço a você, nosso amado Rei. Amém. Um de nossos guerreiros de oração teve o que ele chama de visão do coração há pouco tempo. Eclair queria compartilhar com todos vocês hoje. Chama-se A Parábola dos Dois Guerreiros. A visão começou. Vi dois guerreiros escalando a montanha. O primeiro guerreiro era muito imponente, poderoso e bem equipado. Sua espada e escudo eram bem polidos e grandes. Sua armadura era ornamentada e muito bonita, e seu manto era da melhor seda. Este foi de longe o guerreiro mais impressionante que eu já vi. Sua armadura e armas foram inscritas com a Sagrada Escritura, e eu percebi que ele era um cristão. Eu vou chamá-lo de Cosmo. O segundo guerreiro era completamente o oposto. Ele era baixo e muito magro. Sua armadura era simples e sem adornos. Suas armas foram embanhadas e guardadas, e ele carregava uma bengala retorcida. Este guerreiro apoiou-se muito em seu bastão, como se precisasse que ele andasse. Ele estava encapotado e coberto completamente de saco, da cabeça aos pés. Apenas suas mãos podiam ser vistas. Percebi que esse guerreiro também era cristão. Eu vou chamá-lo de Sete. Ambos estavam próximos um do outro, como uma comparação. Tão poderoso e glorioso quanto Cosmo parecia. Sete era bem baixo e inexpressivo. Ambos estavam subindo a montanha juntos, para chegar ao topo e enfrentar os perigos e astúcia dos demônios. Cosmo tinha um andar muito pronunciado, com passos largos e peito estufado. Sete andava devagar, apoiando-se pesadamente na bengala. Sete parecia estar chorando às vezes e agarrava a bengala com força. Cosmo parecia ser muito forte, enquanto Sete parecia igualmente fraco. Cosmo estava logo à frente de Sete, até mesmo zombando dele por ainda estar bem longe. Sete, em resposta, começou a apertar ainda mais a bengala. Percebi que Sete estava rezando por Cosmo durante esses momentos. Havia muitos degraus na montanha, e por isso havia espaços onde o chão se estendia, onde um viajante podia descansar um pouco. Quando Cosmo se aproximou de um desses caminhos, um cheiro veio à sua frente. Era da mais suntuosa comida e bebida de toda a terra, disposta sobre uma mesa de pedra, quente e desacompanhada. Cosmo se virou para inspecionar a comida. Quando ele estendeu a mão para participar, ele hesitou por um momento, mas então ele pegou um grande prato e sentou-se para comer. Enquanto ele estava comendo, Sete veio ao lado dele, vendo a suntuosa festa. Ele novamente agarrou a bengala e continuou a subir o caminho, repetindo agora em voz baixa: "O homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra de Deus." Cosmo continuou a sentar e a comer e a beber, e em pouco tempo ele estava bem cheio. Ele se levantou novamente e continuou a subir o caminho. Foi neste momento que eu fiquei ciente de que um anjo de Deus que estava presente comigo
assistindo esta jogada no meu coração. Então perguntei a ele: você pode explicar com mais profundidade o que está acontecendo? O anjo respondeu: a festa foi uma armadilha de Satanás. A tentação de Cosmo foi naquele momento em que o Espírito Santo aconselhou-o a não comer, e sim a continuar. Mas ele o ignorou, e então caiu e comeu. Quando o anjo disse isso, vi demônios flutuando em volta de Cosmo, inalando profundamente e aparentemente refrescados pelos vapores verdes doentios que saíam dele. O que é isso que eles estão respirando dele? Eu perguntei. O anjo respondeu: pecado. Eles se engajam, engolem essa refeição. A armadilha que Satanás colocou para ele era pecado. Os demônios extraem energia e força do pecado. Agora olhe para Sete. Então eu obedeci. Concentrando-me em Sete, vi que havia demônios flutuando ao redor dele também, mas todos eles eram muito magros e mansos. Lindos aromas azuis e dourados rodeavam Sete e pareciam estar sufocando os demônios. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam flutuando direto para o céu. Este é o incenso aromático de uma alma comprometida com a santidade, a obediência e a humildade. Os demônios não suportam esta fragrância e logo fugirão dela. Este incenso vai direto para o céu e é inspirado pelas próprias narinas do Senhor Deus, e todo o céu pode sentir o cheiro dele. Com certeza, os demônios fugiram de Sete e foram para Cosmo, que agora parecia ainda mais exaurido e ainda mais lento. Os demônios que o cercavam estavam agora bastante gordos e grandes, e os magros que haviam fugido de Sete começaram a se alimentar também dele. Esta é também uma das razões pelas quais Satanás e seus demônios provocam os filhos dos homens a produzirem pecado, disse o anjo. Não é só para danificar os homens, abrir uma brecha entre eles e Deus e abrir a porta para eles serem peneirados, mas também para recarregar-se com o pecado. É uma fonte de energia para eles. Cosmo não estava olhando nada bem a essa altura, mas continuou andando. Sete agora estava bem à frente dele. A guerra se aproxima, alertou o anjo. Uma nuvem de criaturas pequenas e aladas bloqueava o caminho dos dois guerreiros. Devia ter milhares delas. Elas cantavam um mantra: medo, dúvida, incredulidade, várias vezes enquanto observavam a abordagem do guerreiro. Eu podia ver Sete parado por um momento, enquanto alguns dos demônios do medo voavam por ele. Não muito perto, devido ao incenso de virtude em torno dele, mas alguns se aproximaram. Percebi que os dois guerreiros não conseguiam ver essas criaturas. Então os demônios do medo se aglomeraram em torno de Cosmo, que visivelmente ficou com medo e segurou sua espada, balançando-a loucamente, mas perdendo completamente os demônios. Quando ele fez contato, a lâmina sequer cortou a forma exposta do demônio. Ela foi completamente ineficaz. Sete, no entanto, segurou sua bengala e ergueu-a bem alto, orando uma simples oração. Ele começou a andar no enxame, sem medo. De repente, sob sua capa de pano de saco, sua espada e escudo voaram para a frente, atingindo e bloqueando os demônios que se aproximavam demais. Aqueles que ficaram em seu caminho, ele amarrou no nome de Jesus, e eles ficaram realmente amarrados. Neste ponto, percebi que a espada e o escudo de Sete não tinham alças, mas elas voaram com tanta velocidade, poder e precisão, e se apresentaram em combate como nenhum homem poderia. Eu perguntei ao anjo: por que isso é assim?
Os apertos para a espada e o escudo estão em seu coração. Quando ele começou a erguer o nome do Senhor e colocá-los entre o inimigo e ele mesmo, o Senhor desceu e enviou seus santos anjos para lutar por ele. Percebia então que a bengala representava Cristo e ele crucificado. Eu podia ver agora, escrito na bengala de apoio de Sete, uma inscrição que dizia: O Ramo. Eu também pude ver muitos anjos ao redor dele, atingindo e afastando os demônios que estavam presos. Em pouco tempo, os demônios se separaram de Sete e não resistiram mais a ele. Sete, olhando para trás, viu que Cosmo ainda estava sob forte ataque, sendo mordido e coberto de excremento, e começava a corroer sua armadura como óleo quente na manteiga. Sete, chorando pelo estado ferido de seu companheiro, ajoelhou-se e rezou para que Cosmo fosse libertado. Muitos anjos vieram e começaram a arrastar os demônios para longe de Cosmo. O anjo falou novamente. Ele tinha as escrituras gravadas em sua armadura, mas não em seu coração. Ele falou de Cosmo. Ele empunhou suas armas fracamente por sua falta de virtude, e estando sob condenação e medo, usou-os com pouca convicção. Ele lutou como o mundo, e você não pode derrotar Satanás ou seus espíritos malignos com carnalidade. Então, eu ouvi essas palavras: filosofia, psicologia e a sabedoria do mundo. Sim, respondeu o anjo, estas são impotentes diante de Satanás. Esse foi o fim da visão do guerreiro de oração. Mas o Senhor me lembrou de uma passagem da mensagem. O próximo movimento do inimigo contra você, que foi dado a Claire em 3 de maio de 2016. Eu quero ler para você apenas essa parte, mas, por favor, reserve um tempo para consultá-la no nosso site hairdwellers.org e ouvir ou ler a coisa toda. Jesus começou. Alguns de vocês permitiram cair por causa do seu orgulho. É melhor você se ver como está agora, enquanto há tempo para mudar. Alguns de vocês caíram porque não estavam prestando muita atenção. Alguns de vocês caíram porque pensaram que eram mais fortes ou mais espertos, especialmente aqui no canal. Vocês não conseguiam entender como os outros poderiam ser tão feios e pensava consigo mesmo: eu nunca farei isso. Então, a curiosidade levou você a ouvir as suas mentiras. As mentiras criaram raízes e minaram sua fé em mim. Elas colocaram rachaduras no alicerce. Oh, você sabe que isso é um convite para o mal? Aquelas mesmas palavras: não comigo, eu nunca vou cair. Sim, isso é um convite para o inimigo. Ele vê que você se sente seguro e ele também vê suas limitações, então ele as explora. A menos que você seja altamente vigilante e passe tempo suficiente comigo, ele pode facilmente ser mais esperto que você. Certas pessoas não perceberam como eram vulneráveis aos raciocínios dos homens, não percebiam que tinham um preconceito, uma área de desprezo ou amargura pelos outros, e isso abriu a porta para uma queda. Sempre que eu instruí-lo, há uma razão muito específica. Eu estou avisando sobre o próximo movimento do inimigo. Eu posso ver as armadilhas enquanto elas estão se preparando para você. Eu também posso ver suas fraquezas. Eu identifico uma dinâmica todos os dias para avisar. Se você não obedecer, você se abre para uma queda.
Você não pode enganar o inimigo se você não me seguir em obediência. Você não é páreo para eles sem mim. E quando você sai do curral de ovelhas sem eu te guiar, você está sem mim, no sentido de que não posso protegê-lo do que você abertamente persegue contra a minha vontade. Ele terminou a mensagem desta maneira e concluirei com sua admoestação e encorajamento. Agora, abençoo-os com a graça de se armarem com minhas instruções e protegerem o depósito da fé que lhes confiei. Alguns de vocês estão sendo criados como meus guerreiros da linha de frente, e vocês estão aprendendo coisas valiosas sobre o seu inimigo? Entenda, essa é uma das principais razões pelas quais esse canal, todos vocês, estão sendo direcionados. O inimigo está furioso por eu estar te ensinando sobre suas táticas. Eu te amo, minha noiva, e eu mal posso esperar para estar com você para sempre. Que o Senhor te abençoe, queridos moradores do coração.